qualquer coisa que nós vamos fazer, nós temos que receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai trazer luz, né, a esse entendimento. Quem quer ir ter a sua caminhada e jornada guiada pela mão de Deus? Quem quer? Eu não vi, ouvi muita mão abaixada. Vou dizer mais uma oportunidade. Quem quer ser guiado pela mão poderosa do nosso Deus? Amém. Eu quero. E Deus tem governado a minha vida. Deus tem direcionado a minha vida. Vem barranco, a gente atravessa. Vem, às vezes, cambaleia. A gente se põe de pé de novo. Por nossa razão? Não. Porque o Senhor está no controle das nossas vidas. É Ele que nos guia, né? Então, vamos lá. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairavam sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. E eu sei que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Venha falar conosco, Senhor. Prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é a tua voz aos nossos ouvidos. Que possamos retê-la em nosso coração e a cada dia, Senhor, possamos vivê-la, Senhor, em fé. Entendendo, Senhor meu Deus, e obedecendo, ó Pai, a tua ordem sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. O livro de Números, ele é conhecido no hebraico, né? Bamidabar, significa no deserto. Números vai falar sobre a vida, né, do povo de Israel na sua travessia ali pelo Egito, sobre o que eles viveram ali no deserto e todas as suas situações vivenciadas nesse caminho, sendo guiados pelo Senhor. É o registro da peregrinação do povo de Israel desde o Monte Sinai até a fronteira da Terra Prometida. Após a recepção da lei, Moisés recebeu as leis e após ele então construiu, né, o tabernáculo. E ele recebeu várias ordens de como fazer esse tabernáculo. Então, tudo ali foi construído pela ordem do Senhor. Não tinha nenhum objeto a mais ou a menos sem a vontade de Deus ou com permissão de Deus. Tudo que foi feito pela mão de Moisés, daquele povo, foi orientado pelo Senhor Jesus. Então, eles estavam prontos e organizados para iniciar, então, a sua jornada ao seu destino, que é a Terra Prometida. Contudo, esta não seria uma viagem guiada por mapas, né, guiada por homem, pelo seu líder, não. Essa viagem ela foi guiada pela
sabedoria de Deus, pelo próprio Senhor. O homem ele não foi capaz, né, de direcionar aquele povo. Só Deus conduzia aquele povo. E seria uma caminhada de fé. Não era uma caminhada que eu vou fazer aí pela matina, né, para eu descansar a cabeça ou preparar o meu físico, não. Não era uma caminhada, mas era uma caminhada de fé, marcada pela direção explícita e sobrenatural de Deus. Então, o trecho de Números que nós acabamos de ler, de 9, 15 a 23, ele é um dos mais belos e significativos do Antigo Testamento sobre a presença manifesta e a liderança soberana de Deus. O povo, ele viveu essa liderança e não foi invisível, ela foi visível aos seus olhos. E o Senhor ele detalha, né, através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, ditando cada passo daquela nação, daquele povo. Então, era no mover da nuvem que aquele povo também se movimentava. E este relato foi trago na Bíblia não apenas por uma curiosidade histórica. Não, ela é uma profunda ilustração de princípios espirituais eternos que se aplicam diretamente à nossa vida hoje, à vida do crente, à vida daquele que segue e serve ao Senhor. E nesta noite nós vamos analisar esta passagem e vamos dividir essa passagem em 3 temas centrais. Primeiro, a presença visível de Deus. Segundo, a soberania de Deus na direção daquele povo. E a obediência requerida daquele povo. Então nós temos aí 3 divisões que vão nos permitir entender qual era o objetivo de Deus na vida daquele povo e hoje no nosso dia, nos nossos dias, sobre a nossa vida. Amém? Então vamos lá. Apertados os cintos? Todo mundo concentrado? Então vamos lá. A presença visível e constante de Deus. Ela foi traga nos capítulos 15, nos versículos 15 e 16. E vamos relembrar. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era contínuo. A nuvem o cobria de dia e a aparência de fogo de noite. A nuvem cobria em qual horário? De dia. E à noite ela se transforma em um fogo. Olha que interessante o poder de Deus. Olha o que Jesus fez, pensou para consolidar a presença dele na vida daquele povo. Deus é lindo demais. E a gente fica pensando, eu estou sozinho nessa batalha. Porque ninguém está comigo. Vigia, crente. Cadê o seu Deus? O Deus que te chamou, que te escolheu, Ele está contigo na sua jornada. E nessa noite nós vamos aprender sobre isso. Então vamos lá, desde o momento em que o tabernáculo ele foi erguido, um sinal visível da presença de Deus desceu sobre ele. O nosso Deus viu caminhos onde ele podia se estar visivelmente com aquele povo. E ele escolheu então a nuvem para estar de dia. E o tabernáculo construído ali, ele tinha um propósito. Ele foi construído porque ele era o centro da vida de Israel. Por quê? Porque era o lugar onde o céu visitava a terra. Era o lugar onde o céu movia a terra. E onde um Deus santo habitava em um meio de um povo pecador. Né? Por meio de um sistema sacrificial que apontava para o sacrifício vindouro de Cristo. Naquela época, os pecados eram se perdoados. Por quê? Porque eram feitos sacrifícios através de animais. Então, aquele tabernáculo era usado para isso também. E nós, na igreja, vimos vários estudos sobre isso. Então, a nuvem, ela é conhecida na teologia judaica como a Shekinah.
que significa Shekinah? A glória habitável de Deus. E essa glória habitável de Deus está em você, está em nosso meio, está em nós. Não era uma nuvem comum, era uma manifestação teofânica, era uma manifestação gloriosa de Deus na vida daquele povo. Gente, esse cuidado é maravilhoso. Olha, se nós tivéssemos visivelmente essa presença do Senhor. Mas não vamos chorar não, porque nós temos, tá? Mas na frente nós vamos descobrir. Então, de dia, uma nuvem. E essa nuvem servia para quê? Servia como guia visível e também como um abrigo providencial contra aquele sol quente, né? Sobre aquele escaldante sol do deserto. Então, ele simbolizava a proteção e o cuidado de Deus. Quando o Senhor percebia, né, que aquele povo estava sofrendo com o calor, então a nuvem via e o cobria e trazia a sombra, o conforto na vida daquele povo. Mas, ao mesmo tempo, essa nuvem simbolizava no nosso meio espiritual a santidade, a purificação e a iluminação de Deus. E aqui, nesse contexto, a gente viu uma frase-chave contínua se repetindo, que foi: assim era de contínuo. O que é contínuo? É algo que não se para. É algo que está sempre em movimento. Então, a presença de Deus não era esporádica, não era intermitente, não era de vez em quando, não. Era constante, era fiel, era inabalável. Poderia acontecer o que fosse, poderia o homem pecar ou não, que a presença de Deus estava ali continuamente. Isso quer dizer, todos os dias. O povo de Israel nunca precisou de duvidar se Deus estava ali ou não com eles, porque eles viam. Então, não tinha como duvidar da presença do Senhor. Bastava olhar o quê? Olhar para o centro do acampamento e contemplar aquela beleza, aquela formosura, o sinal visível, né, da presença, da aliança e companhia do nosso Deus. Olha que oportunidade linda que aquele povo teve. E Deus não distanciou em nenhum momento do seu povo. A presença não era simbólica, era real, tangível, gloriosa. Todos estavam visíveis a todos. Quando alguém percebia em algum momento que estava sozinho, era só olhar para o centro do tabernáculo. Lá estava a nuvem o cobrindo. Então, mesmo quando o cenário era árido, era de sofrimento, Deus cuidava de cada detalhe. Então foi assim a presença de Deus na vida daquele povo. Nós vamos partir então para a segunda, que é a soberania da direção divina. Então, eles tinham a presença visível de Deus, essa presença era constante, e agora eles tinham isso por quê? Porque eles estavam sob a proteção de uma soberania da direção divina, da direção dos céus. Então vamos lá revisar os versículos. Os versículos 17 a 22 diz assim: mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Esses versículos aqui vão detalhar essa mecânica, né? Essa projeção da direção divina na vida daquele povo. A soberania de Deus, ela é demonstrada de uma forma inquestionável. Quando a gente começa a ler a Bíblia, e até nós que não estávamos ali, a gente percebe que não tem como se levantar questionamento. A gente parece que está inserido no meio daquele povo e vivendo aquilo. Quando eu estava estudando, eu falei assim: Senhor, como é
como é bom, como que a leitura, a palavra de Deus, nos leva a lugares que a gente alcança pela palavra do Senhor. E naquele momento, eu estudando, eu falei, Senhor, lá não havia votações, vamos votar aqui, vamos fazer um comitê, ou vamos criar uma estratégia humana para decidir quando nós vamos sair e quando nós vamos ficar parados. Às vezes a gente não olha, né, não contempla, vai lá para ver se está fazendo sol, se chuva, se está calor, se está nublado. Aquele povo não tinha nada disso. Ninguém poderia escolher nada. Interessante. E era certeiro. Por que era certeiro? Porque existia um Deus que estava cuidando deles. Então, essa iniciativa de retirar o povo daquele lugar era exclusivamente de Deus. Nem o líder, nem Moisés poderia escolher. Deus os guiava. Era Deus que determinava os passos, o tempo, a permanência ou o avanço daquele povo. E é por isso que a gente ministra tanto sobre o tempo na vida do crente. Sobre o tempo na vida daqueles que confiam no Senhor. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. E aquele povo estava recebendo aquilo diretamente do Senhor. Né? Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Que loucura isso, né? Aos olhos humanos, parece ser loucura. Mas aquele povo acreditava. E aquele povo fazia, conforme o Senhor ordenara. O texto aqui, ele enfatiza a total falta de previsibilidade humana. Ninguém poderia prever nada. Estava no deserto, não poderia prever nada. Mas a duração daquelas paradas era inteiramente determinada pela vontade de Deus. No versículo 22 ele fala, quer fosse por 2 dias, por um dia, por um mês, por um ano, ou vários anos, aquele povo ficavam ali acampados, não partiam. Eles obedeciam à ordem do Senhor. Então não era o clima que os direcionava, não eram os recursos disponíveis e nem a lógica humana que determinava a partida ou a permanência daquele povo, mas sim o sinal claro de Deus. E muitas vezes nós não estamos atentos aos sinais do Senhor na nossa vida. E mais na frente nós vamos perceber sobre isso. Imagine nós hoje aqui, a disciplina e a fé necessárias daquele povo para viver daquela maneira. Já pensou se aquilo que foram feitos lá no passado foi feito hoje? Será que nós conseguiríamos obedecer? Ficarmos parados? Ficarmos obedecendo uma nuvem que vai nos direcionar? Às vezes nós temos dificuldade de ouvir o Espírito Santo, não é verdade? Só que esta palavra, ela vai nos direcionar ao caminho que o Senhor quer que a gente percorra. Então, a obediência, né, daquele povo fez eles entenderem isso. As estacas das tendas nunca eram fincadas com a certeza de permanência. E olha o trabalho que dava. Já pensou se você afincava ali a estaca do tabernáculo, organizava tudo, com 2 dias a nuvem movia e o tabernáculo também ia ser todo desestruturado de novo. Olha o trabalho. Mas eles sabiam que aquilo era necessário para o seu destino final. Então, essa dinâmica que o Senhor usou, ele forçava o povo a viver em um estado de total dependência, e uma dependência contínua, e uma vigilância espiritual. Eles não poderiam tirar os olhos da nuvem, porque se eles tirassem, poderiam se perder. Porque o povo deveria se organizar para a sua saída. Então eles não podiam se acomodar em suas próprias rotinas, mas precisavam estar perpetuamente atentos à vontade de Deus. E o mandado do Senhor era o único itinerário, era a única ordem
que importava para aquele povo. É maravilhoso entender que aquele povo compreendeu o significado, né, dessa permanência da vida, da presença do Senhor na vida deles. E aí nós vamos para o terceiro tópico, que fala sobre a obediência inquestionável do povo. Versículo 23. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, partiam. Está aí no versículo 23. Guardavam o mandado do Senhor, segundo o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Este versículo aqui final, ele serve como um poderoso resumo e reiteração do princípio fundamental daqueles que servem ao Senhor. Vai se resumir em quê? Na obediência. A frase, segundo o mandado do Senhor, vocês fizeram a leitura comigo, ele é repetido várias vezes. Se eu não me engano, foi umas 4 vezes, não me lembro, mas ele repetiu várias vezes. E será por quê? Porque o Senhor, ele está enfatizando totalmente a submissão de Israel à autoridade de Deus. É eu que estou governando a vida de vocês. É eu que determino. É eu que os tiro e sou eu que os paro. Então a obediência deles era a resposta adequada à presença e à provisão de Deus. Eles guardavam o mandado do Senhor. Uma expressão que denota um serviço vigilante e fiel, como de uma sentinela. Aquele que está ali, sob o olhar, vigiando, esperando só o toque, só o sinal de Deus, para estarem prontos a executar a missão que o Senhor estava mandando. Então a obediência para eles não era opcional. Era o quê? Era a própria essência de sua caminhada com Deus. Não tinha como eles rejeitarem esse mandado. Se eles rejeitaram, será que eles continuariam caminhando? Não. Eles ficariam perdidos. E eles entenderam que Deus ensinava-os a depender da sua direção e não da sua razão humana. E é por isso que eles caminharam sobre o mandado de Deus. Eles perceberam que existia uma nuvem que os tirava, que os guiava e os protegia, e que aquela nuvem era as mãos do Senhor cuidando, livrando e os levando à terra que um dia o Senhor prometeu. Então eu pergunto nesta noite, que lições práticas nós podemos tirar desse contexto para a nossa vida? Tem muita coisa, mas eu resumi algumas. Então, embora não tenhamos uma nuvem física sobre nossa igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre nosso trabalho, os princípios espirituais desta passagem são perfeitamente aplicáveis à jornada do crente na nova aliança conquistada através de Jesus Cristo. E nós vamos começar a entender isso na nossa vida diária hoje. Primeiro, a realidade da presença permanente de Deus. A nuvem lá era um sinal externo da presença de Deus. Todos poderiam ver. Para o crente em Cristo, para nós que estamos aqui, a promessa é ainda mais íntima, é ainda mais gloriosa. Nós não temos um sinal externo, mas nós temos uma presença interna dentro de nós, que se chama Espírito Santo do Senhor. E aí, Jesus prometeu para nós em João capítulo 14, o versículo 16, ele nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus não nos deixou órfãos, Jesus não nos deixou só. Ele fez uma promessa que ele ia chegando ao Pai, ele pediria ao nosso Deus que enviaria alguém para nos consolar, alguém para caminhar conosco, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E ele está conosco. Isso é fato.
Nossos corpos, também a Bíblia nos diz que são templo do Espírito Santo de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6 e 19. Olha o que nos diz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? O nosso corpo não pertence a nós. O nosso corpo, ela é morada e templo do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós temos que cuidar dele. E é por isso que nós temos que nos importar com a nossa vida espiritual. E assim, como a nuvem estava de contínuo sobre o tabernáculo, constantemente, hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós continuamente, todos os dias. Todos os dias, o Espírito Santo vem sobre nós e faz morada em nosso coração. Quem crê nisso? Amém? Você não está só. O Espírito Santo está com você. Está guiando, está te selando. Ele está selando para o nosso dia, né? O dia da redenção. Vamos ver o que em Efésios, capítulo 4, 30 nos diz. Olha o que ele vai nos dizer. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você tem um selo da promessa. Um dia nós vamos alcançar a nossa redenção em Cristo Jesus, que é a morada do Senhor, que é estar junto ao nosso Deus, como filhos dele e servos dele. Amém? E o Espírito Santo, então, é essa presença constante. Ele habita em nós, ele nos consola, ele nos ensina, ele nos lembra que Deus continua perto de nós. Se você acha que Deus não te vê e que você não sente a presença dele, você está entristecendo o Espírito Santo. Será, pastora? Sim. Nós acabamos de ler. E quando a gente entristece o Espírito Santo, quando a gente provoca em nosso corpo, em nossa memória, em nossas ações, atitudes que nos afastam o Espírito Santo de Deus, nós temos que fazer o quê? Arrepender. Para o Espírito Santo de Deus, venha sobre mim. Tem uma música, né, que diz isso, né? Cantada. Não retires de nós o Espírito Santo. Então, que a nossa oração seja: Senhor, não retire de nós o teu Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o elo que nós temos na terra com o nosso Deus. E então eu pergunto nesta noite: nós temos valorizado a presença de Deus no nosso dia a dia? Ou temos ignorado a nuvem que repousa sobre o nosso tabernáculo? Será que nós temos ignorado o Espírito Santo de Deus? Então, às vezes, é necessário a gente parar, refletir, escutar, porque Ele é conosco. Quem segue a nuvem hoje é aquele que ora antes de agir, é aquele que ouve antes de responder, é aquele que espera antes de decidir. Vamos gravar isso na nossa memória? Então, quem segue a nuvem, quem segue orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai orar antes de agir, ele vai ouvir antes de reagir ou responder, e ele vai esperar antes de tomar qualquer decisão. Será que nós conseguimos fazer isso? Conseguimos. Se Deus está falando conosco, se Deus disse isso para nós na sua Sagrada Escritura, nós conseguimos. Você tem tentado fazer isso? Será que eu tenho tentado fazer isso? Custa, custa. Porque às vezes nós temos que consumir o nosso ego, as nossas próprias decisões, as nossas próprias vontades e enxergar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que eu trago mais uma citação para as nossas vidas hoje, nossa prática da nossa jornada? A direção divina. A direção divina, ela não pode deixar de existir na nossa jornada. Mas como Deus nos guia hoje, pastora? Se não por uma nuvem, por que meios?
E aí eu trouxe alguns para a gente relembrar, porque a gente já sabe. Nós vamos só relembrar. Vamos lá. Palavra de Deus. Deus nos direciona através da sua palavra, a Bíblia. Ela é a principal fonte de direção de Deus para nós. São as Sagradas Escrituras. O Salmo 119, 105 declara o quê? Lâmpada. Vamos ler? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é palavra, ela é luz para o nosso caminho. Então a Bíblia, ela nos dá os mandamentos. A Bíblia, ela nos dá os princípios que nós devemos ter. A Bíblia, ela nos oferece a sabedoria necessária para cada decisão. Eu falo assim, que quando a gente não lê a Bíblia, a gente perde tanto. Porque nesse livro aqui, ó, tá tudo que a gente precisa. Aqui tem psicólogo, aqui tem vida financeira ordenada, para você ter uma vida saudável diante do Senhor. Aqui tem a solução para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Só basta eu me despedir de mim mesma. E começar a ler e entender aquilo que Ele quer me fazer enxergar, né? Então, qualquer direção que pensamos em tomar, em qualquer coisa que nós vamos fazer, nós temos que receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai trazer luz, né, a esse entendimento. Eu sempre falo assim, tem algumas irmãs, pastora, eu estou lendo, mas eu não estou conseguindo entender a Bíblia. Primeira coisa que eu falo, antes de você ler a Bíblia, ore ao Senhor. E peça ao Senhor entendimento. E peça ao Senhor que envie o seu Espírito Santo para que você entenda aquilo que você está lendo. A gente hoje não aprendeu que o Espírito Santo está conosco? Não é Ele que está direcionando a nossa vida? Não foi Ele que Deus deixou para nos guiar? Então, antes de você entrar para ler a Bíblia, se você não está conseguindo, peça ao Espírito Santo, ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, venha comigo. Eu quero entender, eu quero ler a tua palavra, mas eu quero entender. Fala comigo. E Ele vai falar. E algumas irmãs vão fazendo isso e falam, pastora, não é que funciona? Nossa, eu começo a ler a Bíblia assim, e aí, realmente, as palavras vão dando significado na minha vida. Então, a gente tem que pedir essa ajuda ao Espírito Santo de Deus. O testemunho também interior do Espírito Santo é um meio que nós podemos usar para ter essa vida, essa direção divina. O testemunho interior do Espírito Santo. O que isso vai significar na nossa vida? O Espírito Santo, ele nos guia, ele fala aos nossos corações, ele nos dá paz, ele inquieta, né, sobre alguns determinados caminhos que estamos tentando trilhar. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Sabe, eu estava tentando fazer alguma coisa e via aquela inquietação. E não é só comigo, não. Às vezes o Senhor me usa também com esse dom. Não sei que dom é esse, mas o Senhor me usa. Né? Ora por aquela pessoa, porque ela está assim hoje. Isso é uma inquietação do Espírito Santo de Deus. Ou pega o telefone, manda uma mensagem, ora, irmã, está tudo bem? Senti vontade de orar por você agora, eu fiz uma oração, você está bem? Então, isso é estar vivendo uma vida em um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E ele vem e fala sobre nós. Vamos comprovar isso em Romanos 8:14, depois Colossenses 3:15 e João 14:26. Vamos lá. O primeiro, Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos das trevas. São filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E vamos lá em Colossenses 3:15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. É por isso que nós temos que ter paz no nosso coração. Né, Aninha? É por isso que nós temos que deixar Deus fluir na nossa vida. Porque nós somos filhos dele e essa paz nos alcança. E nós temos que ser gratos por essa paz. Vamos lá no outro. João 14:26. Mas o Consolador. Quem é o Consolador?
o Espírito Santo, está entre duas vírgulas, explicando. Mas o Consolador, quem é? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Às vezes a gente lê a Bíblia e esquece. E aí quem que vai nos lembrar? O Espírito Santo. Quando você recebe uma nova vida e faz algo errado, você fala assim, ó, epa, minha filha, não é assim não. E aí você fica, epa, falei, Senhor, perdoe-me, Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. Não é não, meu Fran? E constantemente ele faz isso com a gente. Por quê? Porque ele nos ama. E ele deixou o Espírito justamente para isso. Para sinalizar para a gente aquilo onde a gente está pecando, está errando, está falhando. E naquilo que a gente pode melhorar. Nós vamos alcançar a perfeição? Vamos ser perfeitos? Não. Mas naquilo que o Senhor vai trazendo entendimento, naquilo que a palavra de Deus, que é a verdade, vai me alcançando, eu tenho que mudar. Porque aí eu estou pecando por quê? Crer. Não é pelo que eu não tenho entendimento mais. É porque eu estou com pirraça, eu quero ser assim mesmo, e disso eu não abro mão, e por aí vai. Não é verdade? Então, essas palavras, né, que nós ouvimos, ela não é uma voz audível, mas ela é uma voz impressa. Ela é uma voz que foi dada por Deus para que nós tomássemos posse sobre a nossa vida. E nós temos essa bênção sobre a nossa vida. Mas uma coisa que eu trouxe como meio para nós alcançarmos a direção divina, as circunstâncias providenciais. Existe, pastora, circunstâncias providenciais? Deus providencia alguma coisa para mim? Ixi, providencia. Pois não é que providencia? Se você não está recebendo essa graça, ore. Porque Deus é o Deus da providência. Nós vamos estudar agora sobre isso. Vamos lá. Vamos ler Apocalipse 3:7. Deus soberanamente abre e fecha portas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esse é o Senhor que nós servimos. Se ele abre, ninguém fecha. E se ele fecha, ninguém abre. Então não insista. Se Deus fechou uma porta na sua vida, ele não vai deixar abrir. Por quê? Porque ele entende as nossas dificuldades. Ele sabe das nossas necessidades. E muitas vezes portas se fecham para nos dar livramento de muitas coisas que a gente nem faz menção que vai acontecer. E é por isso que nós somos levados a confiar no Senhor, inteiramente no Senhor. Romanos 8:28, vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Pode demorar 1 mês, 1 dia, 2 dias, podem a nuvem parar, ou podem a nuvem avançar. O propósito do Senhor irá acontecer na sua vida. Você tem um propósito. Ah, pastora, mas até hoje eu não descobri. Então vai ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Na Bíblia nós vamos encontrar o nosso propósito. Eu tenho certeza disso. Amém, igreja? Está compreendendo o que Deus está dizendo para nós hoje? Amém. Filipenses 4:19, ele nos diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. O que Jesus veio suprir na nossa vida? Foi as riquezas, gente? Pelo amor de Deus. Foi os bens terrenos? Não. Foi a nossa dor, foi as nossas murmurações, foi o nosso sofrimento. E o mais importante, a nossa salvação. Já pensou se Jesus tivesse negado o seu propósito? Ele sentiu. E algum momento ele falou: Senhor,
passa de mim esse cálice. Havia sofrimento, mas ele não abriu mão do seu propósito, porque ele sabia que o propósito dele iria alcançar a mim e a você que está sentado aqui hoje. Você crê nisso? O Senhor tem propósito na sua vida. Não renuncie o seu propósito, a sua jornada, a sua caminhada com Deus. Deus permite, irmão, situações em nossas vidas para nos mover em direção à sua vontade. Muitas vezes. Às vezes Deus manda uma enfermidade para a gente orar mais. Às vezes a gente dá uma gestação difícil para a gente crer no poder de Deus, no poder restaurador de Deus. Então, tem muitas coisas que Deus permite na nossa vida para que permita que a gente alcance a Ele. E aí eu trouxe uma parte que é bem interessante, que é o conselho dos crentes maduros. Está em Provérbios 11:14, ele nos lembra que lá na multidão de conselheiros, há uma segurança. Vamos ler Provérbios 11. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Então não fica aí angustiado, sofrendo sozinho, não. É bíblico. Você deve procurar o seu pastor, você deve procurar a sua pastora, um evangelista, um outro evangelista, um obreiro da casa de Deus. É bíblico. E uma pessoa, talvez uma pessoa idônea, Eu gostava muito de pedir muita oração pela irmã Antônia, A pessoa idônea da casa de Deus. Ela está sempre ali com a palavra para entregar nos nossos corações. E eu tenho muita saudade, o Senhor, a tem ali na morada eterna. Então, buscar o conselho de nossos irmãos e irmãs que tenham mais experiência vai nos ajudar na fé. Vai nos ajudar a conhecer as Escrituras. É um meio sábio que Deus deixou para nós. Então, vamos usar isso. Você não vai abrir a sua vida para uma pessoa que está pior que você. Ou para uma pessoa que não vive a vida que Deus nos direciona. Por quê? Porque ela pode te dar conselhos que pode tirar da presença de Deus. Não é verdade? Se eu estou fraco, eu vou procurar alguém mais fraco do que eu para me encorajar? Será que ele vai conseguir me encorajar? Vai? Não vai. Então, se eu estou fraco, se me bate um desânimo, primeiro, eu oro ao Senhor. Senhor, eu estou sentindo um cansaço, que eu acho que esse cansaço não vem do Senhor, não. É alguém tirando o meu foco. Mas se você está passando por uma crise, por algum problema, nos procure, converse. É importante você abrir seu coração para Deus e para alguém que está mais perto de você.